Boa tarde. Saúdo nesse instante a equipe espiritual que dirige os trabalhos na nossa casa de oração e redenção Cristo Redentor. Me encontro profundamente agradecida pelas bênçãos e proteção que toda a equipe espiritual oferece a cada um de nós, trabalhadores, a cada um de nós, seres humanos, trazendo mais de perto as bênçãos do Cristo Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso modelo. Meu abraço fraterno a todos os companheiros trabalhadores, a todos os frequentadores deste espaço de aprendizagem. Agradeço também a oportunidade que a Diretoria de Ação Doutrinária me ofereceu de poder refletir sobre o tema contido no livro A Esperança, ditado pelo espírito Emmanuel Almédio Chico Xavier. Então, nessa tarde refletiremos sobre a construção da virtude. Ainda sobre os efeitos das luzes e bênçãos derramadas no Natal sobre toda a humanidade, lembremos dos reis magos, figuras emblemáticas que trazem o reconhecimento do poder e glória do menino que nascia em Belém, na manjedoura. Os três reis magos, como assim a história conta. Belchior ofereceu ouro, que era o símbolo da sabedoria universal. Baltazar ofereceu mirra, símbolo da pureza. Gaspar ofereceu incenso, símbolo da fé. Mas a história conta que havia um quarto rei mago, que também viu a estrela brilhar e decidiu segui-la. Como presente, ele levava ao menino um baú cheio de pérolas. No entanto, no seu caminho, ele encontrou várias pessoas que precisavam de ajuda. Ele os assistiu com alegria e diligência, deixando a cada um uma pérola. Encontrou muitos pobres, doentes, famintos, prisioneiros, miseráveis, e não podia deixá-los sem amparo. Ficou com eles pelo tempo necessário para aliviar a dor e depois partiu. Quando finalmente chegou a Belém, os outros magos haviam partido e o menino, figura, fugira com seus pais para o Egito, porque o rei Herodes queria matá-lo. O rei mago continuou a procurá-lo, mesmo sem a estrela que o guiava. Passou mais de 30 anos viajando pela terra, procurando a criança e ajudando os necessitados. Por fim, só restava uma pérola quando chegou a Jerusalém. Nesse dia, a multidão enfurecida exigia a morte de um homem em quem reconheceu algo familiar. Seguiu até seu destino e, ao ver sua face, foi tomado pelo desespero. Nos olhos daquele homem, entre dor, sangue e sofrimento, brilhava a estrela que o guiara. O miserável que estava sendo executado era a criança que havia procurado em tanto tempo, por tanto tempo. A tristeza encheu seu velho coração, já cansado. E embora guardasse uma pérola na bolsa, era tão tarde para oferecer à criança
que agora era um homem que pendia na cruz. Ele havia falhado em sua missão, assim pensava. Amargurado, o homem deixou-se ficar em Jerusalém para viver o tempo que lhe restasse. Apenas 3 dias se passaram, quando uma luz mais brilhante que 1000 estrelas encheu seu quarto. O ressuscitado viera ao seu encontro. O rei mago, caindo de joelhos, ofereceu-lhe sua última pérola, que Jesus segurou e carinhosamente disse: Você não falhou. Pelo contrário, me encontrou por toda a sua vida. Eu estava nu e você me vestiu. Estava com fome e você me alimentou. Estava com sede e você me deu de beber. Estava preso e você me visitou. Eu estava em todas as pessoas que você ajudou no seu caminho. Muito obrigado por tantos presentes de amor. E agora você estará comigo para sempre, porque o céu é a sua recompensa. E essa história não termina. Somos o quarto mago. Todas as vezes que ajudamos alguém ao longo dessa caminhada chamada vida. Essa belíssima história nos permite pensar em algumas citações de Jesus quando esteve na terra, tentando ensinar o homem a amar. Primeiro, quando ele aceita a missão oferecida pelo Pai, ele afirma que nenhuma ovelha se perderá, que ele resgataria cada uma delas que o Pai lhe confiou. A segunda imagem que me foi feita, que chegou à minha mente, foi quando Jesus disse: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus sinalizou durante toda a sua vida e vem sinalizando pelos seus ensinamentos qual o caminho verdadeiramente para encontrá-lo. E nós podemos perceber que tanto a história do Rei Mago como as citações refere-se a uma necessidade que nós, enquanto seres humanos, filhos de Deus, precisamos internalizar, que é a necessidade de nos tornarmos cada vez melhores. E para nos tornarmos cada vez melhores, nós precisamos desenvolver virtudes. E o que é virtude? O tema nos convida para a construção de virtudes. E o que é que vem a ser virtudes? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, fala: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são com frequência compartilhadas por pequenas enfermidades morais que a desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia. E tem o vício mais contrário, que é o orgulho. Então, a virtude verdadeiramente digna desse nome
não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São, existem vários seguidores do Cristo que se colocaram na terra como homens virtuosos. E o Evangelho fala de São Vicente de Paulo, que era virtuoso. O digno cura da era virtuoso. E muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos. Madre Teresa de Calcutá era virtuosa, Joana de Ângeles, virtuosa, e tantos outros que por aqui passaram, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmo. Então, uma característica da virtude é que ela precisa ser expressa em ação, em atitudes, mas precisa ser esquecida dos holofotes da vida, do reconhecimento público e até do reconhecimento de si mesmo. Né? Fazer o bem sem ostentação, fazer o bem sem procurar recompensa, fazer o bem sem esperar que os outros estejam vendo. Este é o roteiro para que a virtude seja construída em nós. Como nós vivemos num mundo de provas e expiação, estamos vulneráveis e susceptíveis a erros, a falhas, a tropeços, nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque, em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, ele aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas que direi daqueles em que todo o valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Então, o Evangelho nos orienta. Ó vós todos que, a quem a fé espírita reaqueceu com os seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição. Não vos entregueis a semelhantes insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então, tomando como referência essas colocações do Evangelho, no item 8, e passando um olhar rápido sobre o momento que estamos vivendo, de bênção do amor de Deus sobre nós, que nos permitiu nos recolhermos nos nossos lares para encontrarmos conosco mesmo e fazermos as pazes com aqueles que nos cercam, que são
partes do núcleo familiar que escolhemos estar inseridos nessa encarnação. Às vezes como prova, outras vezes até como uma possibilidade de evolução maior. Então é preciso que tenhamos o sentimento de gratidão, tenhamos o sentimento de humildade, tenhamos o sentimento de renúncia dos holofotes, dos reconhecimentos públicos e façamos o bem, seja na forma de uma palavra, de um afeto, de um carinho, de uma orientação àqueles que nos procuram ou àqueles que estão diante de nós. E no livro A Esperança, de Emmanuel e Chico, eles colocam algumas orientações que seria interessante a gente levar em conta. Eles falam que nós não devemos tolerar descabidas injúrias. Quando nós toleramos descabidas injúrias e calamos a justificação que poderia pender da nossa boca, esperando a preço de lágrimas, que o tempo nos mostre a isenção de culpa, no entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Então, quando nós somos feridos por alguém, injustiçados por alguém, é evidente que somos humanos e somos seres falíveis e que vem a raiva, o ressentimento, a dor, e que muitas vezes vêm as palavras ofensivas como revide. Precisamos nos calar, mesmo que esse silêncio represente lágrimas, porque só o tempo vai mostrar a isenção da nossa culpa. No entanto, naquele momento, a atitude nossa fará com que nós promovamos o reconhecimento e a renovação dos nossos próprios perseguidores. E mais adiante isso será revertido, sem dúvida nenhuma. Então, eles aconselham também que podemos apropriarmos da felicidade alheia através de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e embora padecendo agonia, fome e afeto, se ensinarmos a prática do dever a quem te pede, convivência e carinho, todavia, com semelhante procedimento, acendemos na própria alma a chama do amor puro. E este amor puro que um dia aqueceremos os entes queridos nos planos da vida eterna. Uma outra observação que eles fazem é que temos razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora a irmãos caídos em erro pela ascendência moral que já conquistamos e pronunciamos a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sobre a crítica dos que não nos compreendem os gestos, mas consegues a si mesmo reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para levantamento das boas. Temos o mau hábito de julgar as pessoas. De um modo geral, estamos sempre julgando e avaliando comportamentos alheios, muito mais do que fazendo essa introspecção e percebendo os nossos próprios limites, as nossas próprias defecções, os nossos próprios lados sombrios que precisam ser iluminados. Entretanto,
quando nos sentimos em, plenos de poderes e desejos de ajudar o outro, que possamos fazer deste momento um momento de prática da indulgência para com aqueles que não estão ainda no estágio que já alcançamos. Que sejamos humildes, que sejamos discretos ao fazermos os nossos pronunciamentos que possam elevar aquela pessoa que está caída, que está desalentada, que está necessitando de ser erguida. Que essa atitude nossa seja um ato de esperança, de fé para aqueles que estão caídos, independente dos conceitos ou da opinião daqueles outros que não entendem as nossas posições. Que, que consigamos vencer todas essas barreiras e sermos para o outro o braço forte, a mão que se estende, o apoio e o acolhimento para a dor daqueles que sofrem. Eles também nos orientam a guardarmos o direito do repouso pelo merecido tempo que dedicamos ao trabalho, às nossas tarefas de sobrevivência. É um dever e uma necessidade do corpo descansar. Mas se nós prosseguirmos em atividade laboriosa que represente o progresso e a paz de todos, quase sempre com o desgaste acelerado das próprias forças, esse momento é um momento abençoado em serviço e é contado como extra e lança seguro alicerce ao apostolado santificantes que te clarearão o grande futuro. E quando eu estava lendo esse parágrafo e refletindo sobre ele, lembrei da irmã Dulce, aquela criatura tão frágil, tão minúscula no seu corpo físico e na sua força física, mas de uma força e de uma beleza e de uma luminosidade tão grande que ela não só se alimentava muito pouco, como dormia quase nada. E todo o trabalho dela, toda uma vida dedicada ao bem, ao acolhimento do sofredor, daquele que tem fome, sede, daquele que tem sede de justiça, fome do corpo, necessidade de cuidados. E ela fez da sua vida um apostolado santificante. Uma outra observação que eles colocam é que quando estivermos sobre o assalto da calúnia, devemos orar em favor daqueles que nos ferem. Porque aqueles que nos ferem estão necessitando do da nossa misericórdia, do nosso perdão, do nosso amor. Quando vantagens humanas sorriem para nós com prejuízo de outros, deveremos dar preferência ao sacrifício das mais belas ambições. Então, se alguma situação na vida estiver prestes a acontecer ao nosso favor, mas que esse acontecimento resulte em malefício para muitos, façamos a escolha abrindo mão, sacrificando as nossas aspirações para que dessas aspirações não resulte o malefício para muitas pessoas. E quando estivermos com autoridade suficiente para a censura, deveremos semear a benevolência onde estivermos. E ainda, como outro aviso, outra informação, ele coloca aqui: quando nós estivermos retendo a possibilidade de descanso, deveremos abraçar o maior esforço e trabalhar sempre
Quem suporta serenamente o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive antecipação no iluminado país da virtude. E finalizando, a gente precisa lembrar que, sobrevivendo a qualquer acontecimento negativo, não devemos temer, não devemos desanimar. Devemos nos entusiasmar com a oportunidade de prosseguirmos, de estarmos aprendendo com o que está acontecendo. E apenas devemos pensar no que será amanhã, um dia feliz, se conseguirmos decodificar as mensagens que cada dor, cada sofrimento, cada dificuldade, cada prova traz na nossa vida. Nada mais saudável que alguém em triunfo após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Assim, deveremos nos firmar no propósito de ser um mensageiro de felicidade, um mensageiro de luz, um mensageiro de amor, um mensageiro do perdão, da solidariedade, da fraternidade, onde quer que estejamos. E façamos tudo isso com entusiasmo, sabendo que somos o quarto mago, o quarto rei mago. Portanto, Jesus está sempre conosco, aguardando que nós possamos retirar de dentro de nós as pérolas das virtudes que estão latentes em cada um de nós e que serão para Jesus o reconhecimento de todo o investimento que ele fez e tem feito para a melhoria e transformação da humanidade. Que Jesus continue sendo o nosso guia, o nosso farol, o nosso modelo, hoje e sempre, e assim seja.